Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Glorificado é o nome do Senhor. Mateus 7, do 24 ao 27. Eu vou ler, você preste atenção em nome de Jesus. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, uma vez mais, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor tome, Pai, a minha boca como instrumento nessa noite, que a minha vontade venha cair por terra e aquilo que o Senhor preparou, Pai, venha ser falado, venha ser dito, Senhor. Que os meus irmãos e as minhas irmãs venham abrir as vossas mentes e entender aquilo que o Teu Santo Espírito quer falar nessa noite. Se assenta aplaudindo ao Rei dos Reis. Aleluia. Eu sei que em algum momento da sua caminhada você já pegou esta palavra, já passou por ela, estudando a Bíblia talvez. E aqui nós estamos diante de uma palavra bastante prática, né? Que fala sobre os dois alicerces. Fala sobre uma casa edificada sobre a rocha, uma casa edificada sobre a palavra de Deus, uma casa edificada sobre os princípios de Deus, uma casa edificada diante da palavra de Deus. E uma casa edificada sobre a areia, uma casa que não corresponde a nenhum princípio bíblico e nenhuma casa que não corresponde àquilo que é a vontade de Deus. Hoje em dia o meu e o teu coração pode ser simbolizado por essa casa. Hoje em dia o meu e o teu coração pode ser exposto, como nós possamos dizer por aí, a nossa vida, o nosso cotidiano. Porque no dia de hoje, talvez você não teve tempo de pegar a sua Bíblia e ler um versículo. Talvez você não teve tempo de dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor. Mas com certeza, e eu digo com muita certeza, você teve tempo de pegar no seu celular. Você teve tempo de ligar a sua televisão. Você teve tempo para tudo, menos para alicerçar a sua casa sobre a rocha. E eu não sei se você queria escutar essa palavra, mas o que hoje Deus trouxe para mim e a tua vida é: será que a nossa casa está sendo edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus? Ou será que eu tenho só abrir a Bíblia quando eu chego neste lugar? Ou será que eu tenho só adorado ao Senhor quando eu chego nessa casa? Ou se realmente eu tenho sido um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã? Edificar a casa sobre a rocha é muito mais do que botar uma Bíblia debaixo do braço. Edificar a casa sobre a rocha é muito mais do que botar roupa de crente. Edificar a casa sobre a rocha é muito mais do que mostrar para o meu vizinho, colocando um louvor, colocando uma pregação bem alta para ele saber que eu estou ouvindo. Edificar a casa sobre a rocha é um relacionamento com Cristo. Edificar a casa sobre a rocha é entender que um dia a morte na cruz não foi em vão pela minha e pela tua vida. E sendo dito isso, há momentos sim na minha e na tua vida que é necessário edificarmos a casa sobre a rocha. Marcelo, mas todo mundo me vê como crente, todo mundo sabe que eu sou crente, todo mundo reconhece quando eu chego, mas isso não quer dizer que a tua casa está literalmente edificada sobre a rocha. Muitos olharam para Jonas e acharam que Jonas também tinha casa edificada sobre a rocha. Só que Jonas, por um momento, resolveu edificar sua casa sobre a areia e desobedecer uma ordem que foi dada ao Senhor. Deus mandou ele ir para Tarsis e ele foi para Nínive. Ele resolveu desobedecer, ele resolveu edificar naquele momento a casa dele sobre a areia. Ele resolveu desobedecer uma ordem de Deus e foi pago um alto preço. Eu sei que você lê Bíblia, você sabe como se criou essa história. Mas no final ele entendeu que a vida dele precisava ser edificada sobre a rocha, que ele precisava entender e obedecer aquilo que Deus tinha mandado.
vida sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, assim como foi Davi, que quando apareceu aquele gigante, nenhum dos soldados tinha coragem, tinha peito para poder ir até aquele gigante e derrotá-lo, mas Davi entendia que edificar a casa sobre a rocha era entender que Deus ia na frente dele, e aonde Deus está, algo acontece. Edificar a casa sobre a rocha, como fez José, quando não murmurou quando seus irmãos venderam ele. Edificar a casa sobre a rocha, como fez José, quando ele estava naquele poço, achando que até estava perdido, achando até que Deus, as promessas não iriam acontecer, mas lá no fundo ele sabia que um dia ele edificou a casa dele sobre a rocha, e ele sabia que a promessa ia se cumprir, ainda que naquele momento ele não via a solução, mas ele sabia que ele servia a um Deus impossível. Quando nós edificamos a nossa casa, o nosso coração, a nossa vida pautada na palavra de Deus, no momento mau, no dia ruim, a gente consegue lembrar que existe alguém que está conosco, alguém que nos pega pela mão, aquele que não nos abandona, aquele que está do nosso lado quando ninguém quer estar. Então nessa noite, Deus te trouxe aqui para te dizer que edifique mais a tua casa na rocha. Mas olha, mas eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço propósito, ainda é pouco, continua. Faça mais, saia da sua zona de conforto. Para de querer só ler a Bíblia dentro da igreja. Para de querer só adorar dentro da igreja. Ei, a tua casa física também pode ser uma bênção. Basta eu e você entender, compreender que precisamos edificar sobre a rocha. Edificar sobre a palavra de Deus, edificar sobre os princípios, edificar sobre aquilo que Deus nos ordenou. Bem sei eu que momentos têm sido difíceis, dias maus estão chegando, a palavra de Deus tem se cumprido, mas quando eu e você entendemos que nós edificamos a casa na rocha, nenhum vento consegue nos derrubar, nenhuma palavra torpe consegue nos desanimar, nenhuma piada consegue nos tirar do foco centralizado que é o Senhor. Então edificar a casa sobre a rocha é entender os princípios de Deus e ter um relacionamento. Hoje eu escutei uma pregação e aquela mulher bem sábia me falou, falou no vídeo, e eu pude pegar para a minha vida. Relacionamento não é só de vez em quando. Relacionamento é sempre, é rotina, é toda hora, é todo tempo. Porque graças a Deus eu sou casada, então a todo tempo eu estou dialogando com meu esposo. A todo tempo a gente conversa, é uma mensagem, é um áudio, é uma ligação, é quando vamos jantar, quando vamos almoçar. Há um diálogo, há uma conversa. E como eu quero no dia mal pedir socorro a Deus, se quando eu estou no dia bem eu esqueço que Ele está ali. Eu esqueço de simplesmente agradecer. Eu só quero lembrar de Deus quando está tudo difícil, quando está tudo desmoronando. Edificar a casa sobre a rocha também é entender que no dia bom precisamos orar. No dia bom também precisamos clamar. No dia bom também precisamos ler a Bíblia. Não é esperar tudo desmoronar, tudo cair, para poder clamar o sangue de Jesus. Vida com Deus, edificar a casa sobre a rocha é relacionamento. É você contar para o Pai: Jesus, olha, está difícil, está complicado, mas eu estou aqui edificando a minha casa na tua palavra. Eu estou aqui edificando a minha casa, dobrando o meu joelho. Eu estou aqui fazendo propósito com o Senhor, porque eu entendo, eu compreendo que edificar a casa na rocha é ter relacionamento. Edificar a casa na rocha não é só quando fica tudo ruim e eu procuro socorro. Edificar a casa sobre a rocha é entender que Deus está aqui o tempo todo, meu irmão. Só que infelizmente nós não somos tão gratos ao Senhor. Nós só procuramos Ele, nós só procuramos nos santificar, nós só procuramos orar, buscar, edificar a nossa casa, o nosso coração, a nossa mente. Aleluia. Quando as coisas estão difíceis, quando não dá mais. Aleluia. Então escuta, edificar a casa sobre a rocha também é compreender, aleluia, que no dia
Jesus está presente. Não é só quando a gente está chorando pela madrugada. Não é só quando o celeiro está vazio. Não é só quando tem uma dor que consome a nossa alma. Não. No dia bom também é necessário buscar. No dia bom também é necessário se santificar. Por incrível que pareça, hoje está chovendo e a Bíblia, esse versículo que nós lemos, foi falado sobre chuva. Quando a gente não consegue edificar a nossa casa, o nosso coração, a nossa vida, diante da palavra de Deus, que é a rocha, qualquer vento consegue derrubar a minha e a tua vida. Qualquer situação, por menor que seja, consegue nos desanimar, nos parar. Porque em vez da gente ler a Bíblia, em vez da gente buscar, em vez da gente orar, jejuar, se consagrar, a gente perde tanto tempo com rede social, a gente perde tanto tempo com televisão, a gente perde tanto tempo com coisas fúteis, mas não com a palavra de Deus. E aí chega um dia mal, a gente se vê sem saída. A gente não consegue entender que existe um Jesus que morreu numa cruz por mim e por você, para que no dia mal nós viéssemos à memória e clamarmos o sangue. Então que nessa noite, Jesus é o objetivo, eu sei. Que nessa noite eu e você possamos sair deste lugar entendendo que edificar a casa sobre a rocha é um relacionamento. É todo o tempo. É falar com o Senhor, é ler a palavra, para que nenhum vento, por menor que seja, ou um vento, por mais forte que seja, nos tire do centro que é a vontade de Deus. Nos tire do foco que é engrandecer o nome do Senhor. Nos tire da vontade que é de Deus de buscarmos almas. Mas Sueli, buscar alma, evangelizar também é estar afirmando a nossa casa na rocha, sim. Porque a minha Bíblia fala que quando nós oramos pelos nossos irmãos, quando nós buscamos alguém que está perdido, o Espírito Santo de Deus se alegra ainda mais quando nós fazemos isso. Porque é muito bom ganhar bens materiais, é muito bom ganhar bens espirituais, é muito bom. Mas a minha Bíblia fala que quando eu intercedo por alguém, que quando eu busco alguém, que quando eu trago alguém para o centro da vontade de Deus junto comigo, Deus ele se alegra ainda mais. Então, de tudo que eu falei, se você esquecer, pega essa frase. Edificar a casa sobre a rocha é relacionamento com Deus. Aplauda e engrandeça esse Deus. Aleluia, aplauda ao Senhor. Com alegria, se coloque de pé. Glória a Deus. Perto quero estar.